Texto 5 do capítulo 3 do livro A União Consciente com Deus. Título: A avaliação da mente que estava em Cristo Jesus. Precisamos ir além da ciência da mente e da cura mental. Precisamos chegar àquele lugar onde trabalhamos de acordo com a revelação ou ensinamento do Cristo Jesus. Jesus viveu não por força e nem por violência, mas pelo seu Espírito. Existe maneira melhor de curar do que essa? Ou qualquer maneira que deixe seu paciente mais livre para agir normalmente, sem a influência indevida de outros seres humanos? Não pelo poder nem pela força, mas pelo seu Espírito, por meu Espírito, o Espírito de Deus. Por aquela mente que também estava no Cristo Jesus, que não é só a mente do Cristo, mas a sua mente e a minha mente. A mente que estava em Cristo Jesus está tão disponível para você hoje como se Jesus estivesse sentado nesta sala. Se você não acredita que isso seja verdadeiro, tente esta experiência. Alguma vez, quando você estiver se sentindo cansado ou doente e tiver a oportunidade de ficar só, feche os olhos e pergunte a si mesmo se a mente que estava em Cristo Jesus estava dentro do cérebro ou no corpo dele, ou se ele estava declarando uma verdade profunda quando disse: "Antes que Abraão existisse, eu sou. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós." Se você acreditar que estas palavras são a verdade, você se aquietará com este pensamento. Muito bem, mente de Cristo Jesus, Pai interior, o Cristo. Enquanto estiverdes comigo, posso reencostar-me e descansar-me em paz. Então descanse nessa paz e veja se não sente uma cura instantânea, sem recorrer à formulação de pensamento. De início, você pode não estar curado dos seus problemas mais sérios, porque a maioria de nós ainda está naquele lugar onde poderíamos não ser capazes de aceitar tais curas, sem pensar que presenciamos um milagre. Mas comece de uma maneira simples, com problemas menores. Descanse na mente que estava em Cristo Jesus e veja se ela não está tão disponível para você aqui e agora, como se Jesus estivesse na sala. Não importando aonde o prático esteja, você não vai procurá-lo como uma pessoa, mas como a mente que estava em Cristo Jesus, que é a mente do prático. Você jamais deve limitar-se à mente humana de qualquer pessoa. A mente do Cristo Jesus, compreendida, é a mente de você e de mim, ao alcance de todos, esteja próximo ou distante. Esse é o segredo de viver na consciência de Cristo, o segredo do caminho infinito. A declaração de Paulo: "E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim", é verdadeira. E cada vez que alguém busca uma pessoa que tenha compreendido a consciência de Cristo, ele está buscando Cristo, que está vivendo através dessa pessoa e como essa pessoa. Seja grato pelo fato de que toda verdade é uma verdade universal, não apenas a respeito de Jesus Cristo, mas também a respeito de todos os que no mundo abrem a sua consciência e aceitam essa verdade. Aceitam-na não sobre um ser humano, porque um ser humano é limitado por sua mente humana, educada ou por sua experiência, personalidade e nascimento, mas a aceitam a respeito de qualquer indivíduo que abrir sua consciência e reconhecer. Sim, qualquer coisa que foi verdadeira para Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, João ou Paulo, é verdadeira para mim. Do contrário, não seria verdadeira, mas apenas teria um significado pessoal. Por isso,
Se você quer ter essa mente que estava em Cristo Jesus continuamente, abra a sua consciência. Você não precisa exercer um poder mental. Você não tem que dirigir o seu pensamento a uma certa parte do corpo, nem a uma certa causa da doença ou para qualquer pessoa, porque o erro não está no corpo ou no pensamento de quem quer que seja. No minuto em que você começa a perceber que a mente que estava no Cristo Jesus é a sua mente, desse momento em diante ela está fazendo alguma coisa para o seu corpo, os seus negócios, a sua renda e seus relacionamentos humanos. Isso pode parecer lento no começo, salvo se você vivenciar uma inclusa luz tal como Saulo quando ele se tornou Paulo. Nesse caso, isso poderia acontecer rapidamente. Porém, mesmo com Saulo, isso levou 9 anos depois dele ter tido sua grande experiência antes de se tornar Paulo e sair em sua primeira missão. Levou todo esse tempo para que a verdade fosse absorvida, se desenrolasse e surgisse. Assim é conosco. Algumas vezes captamos uma inclusa luz, mas podemos não compreender todo o seu significado até algum tempo depois. Percebi isso nos primeiros dias de minha prática de cura, quando estava enviando uma carta semanal. Apesar de saber da verdade que havia escrito, foi apenas relendo essas cartas 2 anos mais tarde que compreendi certas declarações e senti uma convicção interior ou a compreensão delas. Você pode constatar que esta é também a sua experiência, porque muitas verdades com as quais hoje você concorda intelectualmente só poderão enraizar-se em você 1 ou 2 anos a partir de agora. Muitas vezes leva tempo para ascender do nível do sentido egoísta para uma consciência mais elevada. Se você estivesse em um ponto suficientemente alto de consciência espiritual, o que leu até agora neste livro teria elevado você até o céu? Mas o fato é que uma declaração é enraizada numa pessoa aqui e alguma outra em outra pessoa lá. Essas palavras estão vindo através do Espírito, mas é necessário um grau de percepção espiritual para ser capaz de digeri-las e apreendê-las. Frequentemente, constato que muitas declarações que fiz em ocasiões diferentes me surpreendem quando as ouço de novo e me pergunto onde eu as arranjei.